Se você quer aprender a criar landing page no Canva de forma profissional, sem nenhuma linha de código, tão simples quanto criar materiais gráficos ou de redes sociais e ainda gerar renda, tanto na publicação quanto renda passiva na manutenção dessas landing pages, então fica com a gente até o final desse aulão que o conteúdo tá incrível. Então, pessoal, a gente está aqui no site do Canva, canva.com, e a gente vai criar um modelo de website. Para fazer isso, eu tenho que vir aqui no canto esquerdo, vou clicar em Criar, e vou clicar aqui no primeiro item, Site. Para quem já está acostumado a utilizar o Canva, você pode perceber que a gente tem aqui templates, tá? Então a gente tem várias opções aqui de website, landing page. Vocês podem explorar esses templates. Por exemplo, eu cliquei aqui nesse exemplo que tem 7 seções, mas eu prefiro criar o meu porque eu percebi que vários exemplos aqui eles não têm menu, não tem funcionalidades aqui parecidas com a maioria das landing pages que a gente vê no mercado. Então não parece tão profissional, parece mais um site one page, e mesmo assim sem menu fica estranho, tá? Então por isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu próprio website aqui. E para fazer o meu website, eu criei uma empresa fictícia, tá? Eu criei uma gráfica chamada XYZ, pedi ajuda do ChatGPT para criar todas as imagens e também as seções dessa landing page. Então eu tenho aqui um conteúdo que eu tenho o meu header, a seção Hero, a seção Sobre, a seção de serviços e um rodapé simples, tá? É uma estrutura bem básica de uma landing page e a gente vai montar toda essa seção aqui no Canva. Para começar, a gente vai começar criando um wireframe. O que seria um wireframe? Nada mais é do que uma representação visual dos blocos e da estrutura do site. Como eu já tenho a estrutura em conteúdo aqui, falta eu criar aqui o meu wireframe para eu ter mais entendimento visual, conseguir enxergar como que vai ficar a minha landing page. Para isso, eu vou vir aqui em elementos e vou clicar aqui em formas, tá? Eu vou clicar aqui para criar um quadrado. E daí eu posso mudar o formato aqui desse quadrado de acordo com a minha necessidade. Daí o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, fazendo o meu header, tá? Então, fazendo a parte de cima aqui da minha landing page. Vou deixar aqui com 62 e vou alterar a opacidade aqui, para entre 30 e 40. Eu vou deixar 40, tá? Por quê? Porque eu vou começar a colocar elementos em cima de elementos. Aqui eu preciso ver cada um deles, tá? Então eu tenho aqui o meu header, tá? No meu header eu tenho o logo da gráfica. Eu não vou colocar nenhuma imagem ainda, pessoal. São apenas blocos para eu poder estudar aqui a estrutura do meu site e analisar como é que vai ficar aqui essa landing page. E eu tenho no meu menu de navegação 4 links: início, sobre, serviços e contato. Então vamos lá. Eu vou usar esses blocos aqui também, para criar o que seriam os meus links, tá? Então cliquei aqui, vou colocar aqui em cima. Para eu duplicar, eu segurei o Alt, cliquei e arrastei, ele foi duplicando, tá? Então aqui já tem o meu menu, a representação do meu menu. A próxima seção aqui é a seção de destaque, né, que é a Hero. A seção Hero, eu vou fazer aqui, uma coisa interessante, pessoal, é que o Canva ele já dá uma sugestão de container aqui, tá? Então, eu vou seguir a sugestão do Canva aqui, vou criar baseado aqui, no meu container. Puxar um pouquinho mais aqui, pronto. E vou colocar aqui também, baseado na sugestão de container dele. Eu não quero que a minha seção Hero fique do tamanho todo da tela, então vou deixar ela aqui um pouquinho menor. E na minha seção Hero eu quero uma imagem, então vou duplicar isso aqui, e vou deixar do tamanho da imagem aqui, Então, basicamente, pessoal, o que eu estou fazendo até agora? Estou colocando blocos transparentes na tela, simplesmente para eu ter uma visão de como vai ser a estrutura da minha landing page. E daí eu tenho aqui, título, subtítulo, texto e o meu botão, tá? Então, eu vou fazer a representação aqui desse conteúdo, Então, título, subtítulo, aqui eu tenho um texto, vou deixar um pouquinho menor aqui, para eu ver que é o texto.
e o meu botão, tá? Então o botão eu vou deixar ele um pouquinho mais gordinho aqui. Então já tenho a representação visual do que seria a minha seção Hero. Daqui a pouco a gente vai começar a inserir os elementos, vai começar a inserir imagem, vai começar a inserir cor. Por enquanto, eu estou só fazendo meu wireframe aqui, a minha representação visual. Posso diminuir aqui o tamanho da minha seção, tá? Vou deixar com 520, redondinho aqui, e vou adicionar uma outra seção. Tá? Então eu adiciono uma nova seção aqui, que vai ser a seção sobre. A seção sobre é bem parecida com a seção Hero aqui, tá? Então a diferença é que eu não vou colocar ela dentro de um bloco, eu vou simplesmente colocar aqui uma imagem e, deixa eu ver lá o conteúdo, como é que tá? Título, texto e uma imagem. A imagem eu já coloquei, vou colocar aqui então o título e o texto. Eu estou copiando aqui da minha seção Hero para ficar mais fácil, mas eu tenho aqui o meu título e o meu texto. Vou diminuir o tamanho aqui da minha seção sobre, né? A seção Hero ficou aqui em cima, aqui embaixo é a seção sobre. Vou adicionar uma nova seção. A gente tem 4 seções, na verdade a gente tem 4 seções mais o rodapé, tá? Então aqui, ó, eu vou mais para a minha última seção, antes do rodapé, que é a seção de serviços, tá? A seção de serviços eu tenho um título, que é o nosso serviços, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 serviços aqui que eu vou ter que criar uma grid, colocar ele de uma forma aqui. Então, eu vou puxar aqui o meu título, ó, vou deixar esse título centralizado aqui, ó. O Canva ele ajuda a gente já a posicionar os elementos. E eu vou puxar essa imagem aqui para fazer um bloco aqui dos meus serviços. Como são 7 serviços, eu vou colocar 4 serviços numa linha e 3 em outra linha. Tá? Então vamos lá. Então vou colocar aqui como se fosse um card, ó, um bloco. 1, 2, 3 e 4. Tá vendo que ficou bem longe lá do container, tá? Que eu tinha aqui. Vamos tentar encaixar ele direitinho aqui, ó. Pronto. Então tem 1, 2, 3, 4 itens. Vou ter que aumentar um pouquinho aqui a minha seção de serviços. Vou copiar 3 aqui, ó. Vou colocar centralizado aqui, ó. Pronto. Então, já deixei um espacinho aqui. Tenho a minha seção Hero, que está aqui, ó, logo depois do meu header, tá? Vou aumentar um pouquinho o espaçamento aqui para não ficar tão colado. Tenho a minha seção sobre, tenho a minha seção serviços e só faltou adicionar o meu rodapé. O rodapé vai ser bem simples, tá, pessoal? O rodapé vai ser aqui os contatos, que são fictícios também, da gráfica, mas eu vou colocar o logo da gráfica aqui, ó, e vou colocar aqui os dados da gráfica, aqui e aqui. Beleza. Poderia colocar um textinho de copyright aqui embaixo também, mas para esse teste aqui eu não vou colocar, não vou entrar nesse conteúdo. Na verdade eu vou até deixar um pouquinho mais aqui, ó, centralizado, fazer isso aqui. Uma coisa interessante também, pessoal, é que lá no topo eu usei cor aqui no rodapé, aqui eu também posso usar, tá? Então deixa eu copiar esse aqui para trazer para frente. Deixa eu selecionar isso aqui, Ctrl X, Ctrl V, e esse aqui que está atrás eu vou deixar 100% aqui da minha seção. E o meu rodapé e o meu header ficaram assim numa cor contrastante. Tá? Então já tenho o meu wireframe e agora eu preciso fazer aqui o meu conteúdo. Tá? Então vamos agora inserir aqui o conteúdo na minha landing page. Pessoal, antes da gente inserir o conteúdo, eu queria mostrar uma coisa bem interessante que o Canva faz. Eu vou selecionar aqui esses itens, ó, e vou agrupar. Então, eu clico no botão direito aqui, vou agrupar, poderia ter dado um Ctrl G, mas tudo bem. E eu vou clicar aqui para publicar, tá? Ou se eu quiser pré-visualizar, ele também funciona, mas ele mostra já como ficaria
aqui o meu site, tá? Não sei por que ele não está mudando aqui não está mostrando o nosso rodapé. Vamos ver o que aconteceu. Vou fazer o seguinte, para a gente evitar problema, vamos colocar o nosso rodapé junto com o nosso serviço, tá? Então vou deletar esse aqui, vou puxar aqui um pouquinho mais, ó, e vou colocar o meu rodapé aqui. Não sei se é alguma limitação da versão free do Canva, mas vamos colocar aqui que eu acho que já resolve. Pronto. Então vou colocar aqui pré-visualizar, apareceu agora meu rodapé. Uma coisa que eu quero testar, celular. Olha que interessante, ele já deixa a gente pré-visualizar como ficaria o nosso site na versão de celular. Tá? Então olha que interessante, já consigo pré-visualizar, já sei que a hora que eu for inserir o card aqui, eu vou ter que deixar um espacinho a mais para ele não ficar tão colado, tá vendo? E aqui o nosso rodapé, o logo com as informações. Vai ficar bem interessante aqui a nossa landing page. Tá? Então, vou fechar, não quero publicar agora ainda, quero fazer mesmo conteúdo aqui. E agora eu vou começar a trazer o conteúdo para o nosso site. Então, antes de eu trazer o conteúdo aqui, deixa eu acessar a pastinha aqui. Ó. Eu tenho aqui cartão de visita, folder, adesivo, que são as imagens que eu vou inserir lá no nossa área de serviço. Tem uma imagem que eu vou inserir na Hero, tenho as logos, né, tanto com fundo claro quanto com fundo escuro, para fundo claro, fundo escuro, e tenho uma imagem aqui da seção sobre. Pessoal, todas essas imagens foram geradas utilizando o ChatGPT e são exatamente para esse exercício, tá? Não são imagens de nenhuma gráfica. Essa gráfica XYZ foi uma gráfica fictícia que eu criei para esse exercício, mas se vocês quiserem saber mais sobre como utilizar a inteligência artificial para criar os seus trabalhos, comenta aí embaixo, fala, quero aprender inteligência artificial para design, e eu vou ter o maior prazer em criar um conteúdo com foco nesse objetivo para vocês. E daí, para adicionar as imagens e cores aqui no meu projeto, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em Upload, vou fazer Upload dos arquivos, vou selecionar aqui todas as imagens que eu quero e vou abrir aqui no Canva, tá? Vai carregar aqui todas as imagens do meu projeto, tá? E eu vou simplesmente arrastar aqui as imagens que eu quero, tá? Esperar ele carregar aqui todas as imagens. Quase lá. Se eu for utilizar uma cor escura no meu header, que daí eu já posso até inserir uma cor aqui, ó, colocar a cor preta e vou alterar ela para uma cor, deixar o 333. Pronto. E eu vou voltar a opacidade dela aqui, ó, a 100%. Agora eu vou adicionar meu logo aqui no meu projeto, tá? Vou ter que diminuir aqui, deixar do tamanho certinho. Gráfica XYZ, e vou deletar aqui esse bloquinho que eu tinha aqui. Então, gráfica XYZ. Se eu quiser deixar na mesma linha do container aqui, também funciona, tá, pessoal? Então, deixar ela centralizada no meu bloco, na mesma linha do container. Agora eu preciso adicionar o texto aqui dos meus links, né? Então, eu vou deletar isso aqui. Vou lá no meu conteúdo, ó. Início sobre serviços e contatos. Deixa eu copiar aqui, ó. Início sobre serviços de contato. Vou adicionar um texto aleatório aqui, ó. Então vou inserir esse bloco aqui em cima. Vou mudar a cor, colocar a cor branca. Vou usar essa fonte que está aqui mesmo, tá, pessoal? Open Sans. Mas eu vou fazer o seguinte, para facilitar aqui, eu vou duplicando isso aqui, vou remover. Início sobre serviços e contato. Pronto, já tenho aqui, ó, meus
4 itens. Vou deixar sem agrupar por enquanto, tá, pessoal? Mas vou alterar a posição deles aqui, ó. Vou só deixar o espaçamento correto aqui entre eles. Pronto. Agora eu posso ir para a próxima parte aqui, que é a nossa Hero. Tá? Então já tem o nosso header, início sobre serviços de contato. E agora eu vou fazer aqui a nossa seção header. No header, o que eu tenho? Eu tenho um título, subtítulo, texto e o nosso CTA, nosso botão. Então eu vou começar inserindo a nossa imagem que a gente já tem aqui, tá? Então já tem aqui a imagem que a gente vai usar na seção aqui de Hero, tá? Então vou posicionar a imagem aqui mais ou menos onde estava a nossa referência, tá? Se eu quiser usar algum efeito na minha imagem, então, por exemplo, trazer aqui minha imagem, aumentar um pouquinho aqui, reposicionar a minha imagem, deixar aqui mais ou menos aparecendo o logo aqui, ó. Posso deixar. Não é a ideia, tá, pessoal? Vou deixar ela pequena aqui mesmo, mais como referência, tá? Aqui esse fundo, alterar aqui algumas configurações aqui como borda arredondada, tá? Vou deixar aqui no canto um pouquinho arredondado e vou adicionar o texto aqui, tá? Então vamos lá. Vou puxar isso aqui, ó. Vou mudar para cor preta. Vou adicionar aqui um pouco mais de tamanho. E vou copiar o meu texto da landing page. Aqui, ó. Então, seção Hero, impressão rápida, qualidade impecável. Vamos lá. Alinhar aqui à esquerda. Vamos deixar o texto grande mesmo. Eu diminuo um pouquinho o tamanho dele. Vamos lá. Pronto. Impressão rápida, qualidade impecável. Agora eu vou duplicar esse aqui. Vou lá copiar o meu texto de novo. Ó. Agora o subtítulo. Vou diminuir o texto, o tamanho dele de novo. E agora eu vou copiar o texto. Tá? Vamos lá de novo. Ó. Vou apagar aqui os emojis. Vou diminuir o tamanho do texto. Vou adicionar um pointer aqui, ó, uma lista. E agora falta o nosso botão, tá? O botão, como que eu vou fazer? Eu vou adicionar exatamente o texto que está lá, ó. Peça seu orçamento agora. E vou adicionar aqui também, deixa eu tirar a transparência. E vou adicionar a borda arredondada aqui nesse botão. Deixa bem arredondado mesmo. E eu vou mudar a cor desse botão para verde. Um verde quase um WhatsApp, que é a ideia de linkar com o WhatsApp, tá, pessoal? Deixa eu mudar a cor do texto aqui para branco. Esse é o seu orçamento agora. Vocês perceberam que ficou bem coladinho aqui, ó. O que eu vou fazer? Não tem problema você mudar o tamanho da seção no meio do seu processo, tá? Então eu vou aumentar aqui de novo, ó. Vou ganhar mais espaço aqui para minha imagem. Posso inclusive colocar ela aqui dentro do meu processo aqui, ó. Ganhar mais espaço, centralizar, posso descer um pouquinho aqui o título. Ó. E uma coisa interessantíssima do Canva, pessoal, é que a gente consegue pré-visualizar conforme a gente vai fazendo, tá? Então, ó, vou pré-visualizar como é que tá a versão mobile aqui, ó, do jeitinho que precisa ser, tá, pessoal? Então, consegue ir fazendo e pré-visualizando, tá?
Se eu quiser colocar mais informação aqui nesse fundo, eu também posso, tá, pessoal? Então, eu posso adicionar, por exemplo, um degradê. Tá? Então, conforme você vai testando aqui, ó, colocar um degradê, mudo aqui as cores para branco, tá? Também posso fazer, ó. Deixar aqui mais destacado. E tá tudo bem, tá? Então, fizemos aqui a nossa seção de header, o nosso hero, tá? E agora a gente vai fazer a nossa seção aqui de sobre. A seção sobre, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar a cor da seção, tá, pessoal? Então, em vez de colocar um bloco assim, igual eu coloquei no hero, eu vou colocar a cor na própria seção, tá? Então, eu vou usar um cinza bem fraquinho aqui. Vou trazer a imagem, tá? Então, cliquei aqui em Upload. Vou trazer a imagem aqui da minha seção de sobre, tá? Mais ou menos aqui na posição do container que a gente já tem aqui, ó. Só não sei porque o container está um pouco diferente aqui, ó. Aqui eu estou vendo o container, tá certinho. E aqui o container está um pouquinho maior, não sei porquê. Mas vou seguir o alinhamento aqui dessa seção, vamos lá. Então, aumentei aqui a minha imagem, vou centralizar ela com um bloco e vou lá copiar o meu texto aqui, ó. Que é o texto. Eu copiei sub e vou copiar o texto aqui. Que é basicamente a fonte, tudo certinho que eu já estou usando, tá? Então, vamos lá em cima, copiar o conteúdo da seção sobre, vou colocar aqui quem somos. Poderia ser algo mais criativo, tá, pessoal? Então, como o lema da empresa, algo mais criativo. Vou copiar aqui que foi a sugestão do ChatGPT, mas fica a seu critério aqui adicionar o conteúdo, tá? Então, aqui na seção quem somos, vou adicionar aqui uma cor mais contrastante. Pronto. Posso aumentar um pouquinho mais esse texto também, ó. Beleza. Vamos simular como é que ficou? Vamos selecionar aqui, ó. Selecionar tudo, centralizar e vou clicar lá em pré-visualizar. Então tá aqui, ficou aqui embaixo, quem somos e vamos para a seção serviços. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou no mobile, né? Então aqui, gráfico XYZ, quem somos e por aí vamos. Agora vamos para a seção de serviços. Vou copiar aqui meu título, ó. Vou ter que alterar ele para centralizado. Ele estava alinhado à esquerda. E vou adicionar aqui o texto de serviços, ó, nossos serviços. Agora eu preciso criar o bloco, tá? Então o bloco ele é feito de uma imagem e um texto. Então eu vou copiar aqui o texto, ó, mais ou menos o tamanho do texto que a gente está usando aqui. Vou remover um pouco de texto e vou adicionar o texto que o ChatGPT recomendou para a gente, tá? Deixa eu usar o tamanho igual aqui. Beleza. E vou trazer a minha imagem que eu já tenho aqui. Então, qual que é o primeiro serviço? O serviço é cartão de visita. Vamos copiar o texto, ó. Cartão de visita, pular uma linha e adicionar a descrição do cartão de visita. Vamos tirar o bold, tirar aqui o negrito. E está aqui o nosso texto do cartão de visita. Agora eu preciso pegar aqui a imagem do cartão de visita, tá? Vou diminuir bem ela, deixar ela do tamanho aqui do nosso bloco. Tá aqui nossa imagem de cartão de visita. Posso colocar um pouquinho também de canto arredondado nessa imagem. Preciso deletar o bloco aqui atrás. Então, já tenho aqui o meu modelo. Vou selecionar os dois. Já está aqui, ó, agrupar. Pronto. Então, já agrupei. Eu vou fazer o mesmo processo aqui com os outros, só que eu não preciso fazer de novo, tá, pessoal? Posso simplesmente selecionar aqui o meu modelo, ó. Vou adicionar aqui
4 itens. Espaçamento equilibrado, equivalente. Ok. E agora eu vou trazer as minhas imagens aqui de acordo com o meu conteúdo. Então, folder e panfleto. Vamos lá. Folders e panfletos. E o textinho aqui de folders e panfletos. Pessoal, uma coisa interessante é que quando a gente colocou na versão mobile, vocês perceberam que ele ficou bem coladinho, né? Então, o que que a gente vai fazer para que isso ele não fique colado, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer, mas por enquanto vamos adicionar todo o conteúdo aqui, daqui a pouco a gente já faz um teste. Se não ficar colado, a gente segue. Se ficar colado, a gente vai usar um macete aqui para adicionar um espaçamento aqui entre os cards, os elementos, tá? Então vamos colocar aqui agora o nosso... Ah, na verdade o cartão de visita que ficou errado, né? Então eu vou simplesmente arrastar aqui, ó, cartão de visita, colocar aqui, folders e panfletos já está certinho. Agora vamos adicionar aqui o terceiro, que é adesivos e rótulos. Vamos adicionar o conteúdo aqui de rótulos. Beleza, ele ficou aqui com 3 linhas também, tá? Vamos pegar aqui o adesivos e rótulos, vou adicionar aqui. O nosso terceiro aqui é o posters e banners. Vamos lá. Vamos pegar o texto do posters e banners. Vamos dar um Ctrl V. E está aqui o nosso texto do posters e banners. Eu vou apagar essa linha aqui e vou puxar 3 itens aqui, ó, para baixo. E a gente já vai alterar ali a imagem do posters e banners, tá? Primeiro vamos aumentar um pouquinho nossa seção, que ficou bem colada, tá? E eu vou trazer aqui a imagem do posters e banners. Todas essas imagens aqui, como eu comentei, pessoal, são imagens produzidas pelo ChatGPT. Então, eu pedi para ele fazer uma imagem da gráfica XYZ, fiquei super surpreso com o resultado, né? Ele até manteve os personagens aqui nas duas imagens, e aqui cada um dos serviços, ele fez os serviços baseados também na identidade da gráfica e tudo mais, tá? Então, usem e abusem aí desse recurso, que é muito interessante. O Canva, ele traz essa opção de criação de landing pages e sites de forma gratuita, tá? Então, você já consegue fazer muita coisa com o Canva gratuito, tá? Claro que para você conseguir criar um domínio personalizado, você vai precisar de um pouco de investimento, mas claro, se você está vendendo um website, esse investimento pode estar incluso no valor do orçamento, tá? Então, é super tranquilo e vale muito a pena oferecer esse tipo de serviço. Se você já faz cartão de visita, material gráfico, redes sociais, você incluir a landing page, que é um site de uma página, tá? Que pode ser acessado, pode ser incluso o link do WhatsApp, por exemplo, que é muito eficiente, gera muita venda para o seu cliente. E você pode vender, por exemplo, essa landing page, dependendo da qualidade ali do visual, incluindo a parte de identidade visual, as cores e tudo mais, de R$ 1.000 a R$ 3.000, tá? Então, considerando que você já tem a ferramenta, você pode fazer com Canva gratuito, você pode fazer toda a manutenção também dessa website, assim, é uma fonte de renda muito interessante, tá, pessoal? Então não se limitem a fazer somente redes sociais, somente a parte gráfica. Esse daqui também é uma forma de você aumentar o seu ticket médio, aumentar a sua fonte de renda e você conseguir trazer isso aí para o seu portfólio, tá?
É claro que existem outras ferramentas também de criação de site, né? Como por exemplo o Figma e tal. Mas se você já está acostumado a utilizar, por exemplo, o Canva para produzir materiais, meu, começa no Canva, não tem problema nenhum. O Canva é uma ferramenta sensacional. Ele facilita muito, né, o nosso fluxo de trabalho. Então, daqui a pouco a gente vai publicar aqui esse website e a gente vai simular a compra de um domínio personalizado, tá? Então, você consegue criar a sua landing page, você consegue publicar a sua landing page e você consegue registrar um domínio personalizado sem precisar contratar servidor de hospedagem e outras coisas super complexas que a gente tem no fluxo de trabalho de web design, por exemplo, tá, pessoal? Então, ó, vamos lá. Fiz aqui o meu header, a minha seção Hero, a minha seção Quem Somos, a minha seção Nossos Serviços e falta só fazer o rodapé. Eu vou clicar aqui em pré-visualizar para ver como que está ficando. Ó. Então, basicamente isso. Ainda falta a gente fazer os nossos links, tá? Então eu consigo fazer aqui o seu orçamento, linkar com o WhatsApp do cliente, tá? Eu consigo fazer esses links aqui, ó, linkar para cada uma das sessões. Tá? A gente vai fazer tudo isso ainda nessa aula, tá? Então, vamos selecionar aqui, só quero centralizar isso aqui, ó, vou deixar bem certinho aqui, ó, pronto. Eu percebi lá que estava descentralizado. E vamos fazer o rodapé. O rodapé ele vai ter a mesma cor aqui do meu header, tá? Então, vou colocar aqui, vou tirar a opacidade dele. Vou trazer o logo novamente aqui. Eu posso copiar esse logo que eu inseri aqui, ó. Gráfica XYZ. Vou adicionar o logo aqui, ó. E vou adicionar o texto, tá? Então, vou copiar esse aqui, ó. Copiar, colar. Acho que eu precisava desagrupar. Mas vamos lá. Desagrupar, vou deletar essa imagem. Copiar esse texto aqui para baixo e mudar para cor branca. E vou deletar aqui a minha referência, tá? Então, vou deixar esse aqui. E segurei o Alt aqui para duplicar. E vou lá copiar o texto do meu rodapé. Ó, gráfica XYZ. Vou inserir aqui em cima. E aqui o meu texto. Já está acabando, vamos lá, ó. Volta aqui. Atendimento. Bom, vamos ver como é que ficou? Vou vir aqui em pré-visualizar. Aqui o meu rodapé. Se eu vier aqui na versão mobile, tá aqui. No celular eu também consigo acessar. Pessoal, como eu comentei, ficou bem coladinho aqui os nossos serviços. A gente vai ter que usar aquele macetinho, tá? O que eu vou fazer aqui para deixar um pouco mais espaçado. E daí, pessoal, eu vou usar um macete bem simples aqui, ó, que é pular uma linha aqui em cada um deles, tá? Então aqui, ó, vou aumentar aqui, vou pular uma linha, ó, que é basicamente aumentar o bloco de texto, tá? Em uma linha. Vamos ver se funciona? Vou clicar aqui em pré-visualizar, vou vir aqui em mobile e tá aqui, ó. Agora ficou com um espaçamentinho um pouco maior. Se eu quiser, pulo duas linhas e tá valendo, tá? Como o Canva ele faz esse redimensionamento automático, a gente tem que usar esses macetinhos para fazer com que a gente corrija esses espaçamentos e tudo mais. Mas beleza, então já temos aqui o nosso website, agora a gente vai criar os links, tá? Então aqui, ó, eu vou selecionar aqui, ó, vou começar pela imagem da gráfica aqui, tá, pessoal?
Então, vou clicar com o botão direito, eu vou clicar em adicionar link e vou alterar aqui para a seção que eu quero. Tá? Então, eu vou adicionar aqui a seção 1 e vou clicar aqui em pronto. Vou fazer a mesma coisa. Tanto nossas sessões quanto a nossa página, elas estão sem nomes, tá, pessoal? Então, não tem problema ele ficar sem nome. Mas eu vou agora adicionar o link aqui para os outros itens. Seção 1, que é a seção de início. Tá? Então, ele não vai para lugar nenhum, porque como o nosso menu ele não segue a página, ele vai direcionar para a seção que ele já está. Mas aqui no sobre, eu consigo jogar ele para a seção sobre, e aqui eu consigo jogar ele para a seção serviços. Adicionar link. Aqui, seção 3, serviços. E o contato, eu vou colocar o mesmo link. Como a gente não conseguiu criar a seção de rodapé, que é onde a gente pode colocar lá as informações de contato, eu vou adicionar o link na mesma seção aqui de serviços. Tá? Então, pronto, já posso testar esses links, pré-visualizar. Se eu clicar aqui em sobre, eu vou na seção sobre. Se eu clicar em serviços, vou na seção serviços. Se eu clicar em contato, vou para a seção de serviços aqui também, que tem o contato aqui embaixo. Beleza? Vamos testar aqui no mobile. Se eu clicar aqui em serviços, vou lá em serviços, também está funcionando. Agora, tem o principal aqui, que é o orçamento, né, pessoal? Para inserir um link aqui do WhatsApp, pessoal, você pode usar um gerador de link do WhatsApp. Então, aqui em cima, eu deixei um exemplo de gerador de link, tá? Zap.convert, mas tem vários no Google, você pode pesquisar qual que é o melhor para você. E aqui você vai inserir o seu número de WhatsApp, o seu e-mail, a sua mensagem. Você vai gerar o link. Vamos colocar um número de exemplo aqui, só para ver se a gente consegue simular. Você está entrando em contato com a gráfica XYZ. Solicite um orçamento. Vamos gerar o link aqui agora. E está aqui o link. Então eu copio esse link gerado aqui. Vou clicar aqui em copiar. E lá no Canva, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito no meu botão. Vou adicionar o link. E daí eu não vou selecionar a página, mas eu vou dar um Ctrl V aqui no meu link. E pronto. Já está inserido aqui. E daí no meu site aqui, a hora que eu for pré-visualizar, quando eu clicar no solicitar orçamento, eu vou lá no WhatsApp com a minha mensagem aqui, você está entrando em contato com a gráfica, solicite um orçamento. O WhatsApp é a melhor forma, pessoal, de conseguir atrair clientes para o seu cliente, tá? Então, você pode ter formulário de contato, você pode ter o número, né, do telefone e tudo mais, mas utilizando o link do WhatsApp, a conversão aumenta muito, tá? Mesma coisa aqui com o mobile, tá? Então vou fechar e já temos aqui o nosso site. Agora vamos para a parte de publicação. Como publicar um site no Canva? É tão simples, pessoal. Você vai clicar aqui em publicar site. Eu tenho aqui o meu endereço temporário, tá? Então vou editar ele aqui, vou colocar aqui, gráfica XYZ. Tenho aqui disponível, vou clicar aqui em configurações, eu posso colocar uma descrição, posso mostrar aqui em cima, o título do meu site, gráfica XYZ. Posso descrever aqui, esta é uma gráfica de exemplo para nosso exercício. Posso colocar visibilidade de mecanismo de busca, posso colocar proteção por senha. Aqui o menu de navegação não é tão legal, tá, pessoal? Então, quando você coloca menu de navegação, ele cria um menu aqui em cima que não tem personalização nem nada, então eu prefiro utilizar o meu aqui criado. Redimensionar para dispositivos móveis, muito importante. E previsualização dos links nas redes sociais. Eu vou deixar desativado isso aqui, tá? Então, já mudei as configurações. Eu posso publicar,
ou eu posso comprar um novo domínio, tá? Eu vou publicar primeiro. Vou preparar aqui meu site, para vocês verem como é fácil publicar aqui. E eu vou visualizar o meu site aqui no navegador. Então tá aqui já o meu site, ó, prontinho. Posso clicar aqui no sobre, posso clicar aqui em serviços, né? Posso fazer o contato tanto aqui quanto por WhatsApp. E eu também consigo, através do Google Chrome aqui, testar a visualização de mobile, tá? Então vou diminuir aqui, ó. Eu consigo ver quando ele fica pequenininho aqui, como que fica na visualização mobile, tá? Que está funcionando aqui tudo certinho. Então eu vou fechar aqui a visualização mobile e está aqui o nosso site. E agora, pessoal, muito importante. Aqui em cima, vocês percebem que ele está com o link do Canva, tá? Então, teste, Douglas Arini, My Canva, site, blá, 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 blá. Só que isso não é tão legal para o seu cliente. Ele precisa ter um domínio próprio. Aí daí você consegue, no Canva mesmo, aqui na área de publicação, você consegue adicionar um domínio novo aqui para o seu cliente. Tá? Você vai clicar criar novo domínio. Se o seu cliente já tiver um domínio, o processo é um pouquinho mais complicado, que ele vai precisar acessar o local que ele comprou o domínio e tudo mais. Mas o Canva ele ajuda também, tem um passo a passo bem simples aqui para você fazer a configuração junto com o seu cliente. Mas você pode simplesmente comprar um novo domínio, né? Então tem um valor aqui que é basicamente relacionado à hospedagem e domínio, mas você pode colocar aqui, por exemplo, gráfica XYZ, que é o nosso caso aqui. Vamos buscar o domínio e eu tenho o graficaxyz.com aqui para comprar por R$ 124 por ano. Pessoal, perto do valor que você pode cobrar do seu cliente para criar esse website, isso aqui não é nada, tá, pessoal? Então, você pega, vai cobrar R$ 1.000, vai cobrar R$ 2.000, R$ 2.200, R$ 2.130, não vai fazer nenhuma diferença. Você solicita o domínio, vamos fazer um exemplo aqui, coloca todas as informações aqui de pagamento e tudo mais, e faz o pedido do seu domínio, já fica configurado e prontinho. E é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado e faça muita renda criando a sua landing page no Canva.